2026 vai ser o ano em que o ESG vai deixar de ser uma tendência e vai passar a ser um fator crítico de competitividade para todas as empresas, grandes, médias, pequenas e, obviamente, também chegará às micro. Mas porquê que isto vai acontecer? Porque durante 2025 foram-se consolidando várias normas e regulamentações europeias que forçaram as empresas grandes que já tinham que fazer algum reporte deste ponto de vista, sobretudo as empresas que estavam cotadas na bolsa, mas alargou-se muito, portanto, o tipo de indicadores, aquilo que têm que fazer, as práticas que têm que incorporar na sua empresa, o reporte que têm que fazer ao nível, portanto, destas práticas relacionadas com a dimensão ambiental, social e de governança, que é isso que significa a sigla ESG, e isso vai naturalmente forçar toda a cadeia de valor. Onde estão quem? As empresas, portanto, também de menor dimensão. E quem sair à frente dessa corrida, quem ainda não está a olhar para isto, apesar desta ser uma tendência que já vem sendo alimentada, que já vem surgindo vários alertas, que não faltam, portanto, eu própria já fiz aqui vários vídeos relacionados com esta dinâmica do ESG, mas também os organismos de Estado, como o IAPMEI, tem havido uma difusão muito grande em torno desta dinâmica do ESG, até porque a Europa tem, objetivamente, preocupações do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, mas a questão é que essa prática está a enraizar-se na sociedade e essas preocupações estão-se a enraizar na sociedade. E, portanto, para aquelas empresas que ainda não acordaram, não despertaram, saibam que vão perder competitividade. Vão haver, muito provavelmente, vão perder oportunidades por não estarem alinhadas com esta dinâmica do ESG. E isto não precisa ser nada muito complicado, pelo menos para quem está a começar e não está ainda obrigado a cumprir todas as regulamentações que atualmente ainda são direcionadas para as grandes empresas. E no episódio de hoje nós vamos perceber o que muda, porque é que muda este contexto e o que é realmente importante para as pequenas e médias empresas poderem começar a incorporar isto na estratégia das suas empresas e como podem transformar, portanto, estas exigências em vantagem competitiva, ainda que as exigências não sejam diretamente para elas. Portanto, se este tema lhe interessa, fique comigo até ao fim. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Pode Competir. Após aqui a nossa jornada para a inovação e competitividade, em que eu também falei num dos episódios sobre tendências em que naturalmente trouxe esta temática do ESG, portanto é sempre uma fase, portanto, quando fazemos esta jornada para a inovação e competitividade é desafiante porque digamos que para além daquilo que eu já faço no meu dia-a-dia, ainda incorporo essa jornada que dou muito de mim. Espero que quem participou nela tenha gostado. Se for o caso de que me está a assistir, dê-me esse feedback e é por isso que eu também não a faço às vezes que eu gostaria de fazer e, portanto, é algo que eu só faço, já não fazia há mais de um ano a jornada. E, portanto, por isso mesmo, na semana passada publiquei um episódio especial, porque também não consegui ter espaço para gravar, portanto, um episódio totalmente novo, mas hoje cá estamos aqui agora já a olhar para 2026, porque 2026 está já aí, estamos a menos de 2 meses, não é? Portanto, aqui de 2026, portanto, é o momento de começar a estruturar, a planear, a pensar já no seu 2026. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Rola, eu sou consultora de gestão há mais de 15 anos e ajudo empresários e empreendedores a criarem e implementarem projetos competitivos e também sou a autora, portanto, do programa Projetos Competitivos, que é um programa online que encerraram as inscrições aqui há uns dias,
que é também um programa onde, ainda que não seja de um para um, que não seja uma intervenção personalizada, onde eu procuro passar as metodologias que eu utilizo junto das empresas para você próprio incorporar na sua empresa. E, portanto, neste podcast, naturalmente, que temas é que eu trago? Temas que estão relacionados com competitividade, com estratégia, com planeamento e com estas temáticas que interessam à dinâmica empresarial e que fazem com que as empresas se tornem mais competitivas. E este tema do ESG, que eu já trouxe também nos outros episódios, é um tema que está na ordem do dia. É impossível não ir atualizando, não ir trazendo aquilo que... ir acompanhando a tendência, até porque ela está realmente na ordem do dia, inclusive naquilo que são os programas financiados, e portanto nós temos que estar sempre em atualização, estar sempre a ver o que é que está a ser feito, as melhores práticas, e eu procuro partilhar aqui um pouco consigo, porque num episódio Pode Competir é impossível passar por todas as etapas daquilo que você tem de fazer de forma passo a passo para você aplicar na sua empresa. Mas acho que aqui, sem dúvida, é isso que eu busco, é isso que eu procuro, trazer orientações para você, se não consegue ter um acompanhamento de um consultor, se não conseguiu ingressar no projetos competitivos, pelo menos ter uma orientação e bases estruturais para ir à procura da solução. Porque muitas vezes o caminho, claro, quando faz o caminho acompanhado por alguém que já implementa, por alguém que vê, por alguém que vive isto junto de outras empresas, facilita-lhe o trabalho. É evidente, este é o trabalho de um consultor. Porém, é ouvir, é orientar, é ler, é ver o que é que está, como é que eu posso começar. E o Pode Competir, cada um dos episódios que eu faço aqui, espero consegui-lo, é orientado para você obter e trazer daqui resultado, orientação muito prática do que você pode fazer já na sua empresa. É com esse espírito que eu faço este programa, e se você sente isso do seu lado, por favor, dê-me esse feedback aqui nos comentários, com um like, partilhando inclusive o Pode Competir, também para você ajudar um outro empresário que você conheça, que seja das suas relações, e que você sinta que pode fazer sentido também ouvir estas orientações que eu aqui partilho. E começando e pegando no contexto do início deste vídeo, que novo cenário é este do ESG, que nada é mais do que, em termos de siglas, a dimensão ambiental, que é o environment, que é o E, a dimensão social, que é o social, digamos, e o G de governance, que é governança, portanto, a forma como se gere, a forma como as empresas, portanto, são governadas, não é? Portanto, ou geridas, se quiserem, de uma forma mais corriqueira. E o que é que realmente muda no panorama, face, se calhar, ao vídeo que eu fiz aqui há uns meses atrás, é que, efetivamente, a Europa tem vindo a consolidar um novo modelo de reporte da sustentabilidade, portanto, das dimensões em termos de sustentabilidade, de indicadores de sustentabilidade, de indicadores muito concretos até de emissões de CO2, das práticas que a empresa utiliza, portanto, para proteger o ambiente, inclusive até às vezes com imposição de limites máximos à emissão de CO2. Portanto, a Europa, a União Europeia em particular, tem estado a trabalhar e a consolidar, portanto, este novo modelo de reporte. E este novo modelo, ainda que, portanto, seja aplicado às grandes empresas, ou seja, esta obrigação de reporte é aplicada ainda como obrigação legal, digamos, regulamentar às grandes empresas, existe um efeito dominó, portanto, dessa implementação, portanto, dessas práticas às grandes empresas. Porquê? Porque as grandes empresas têm
fornecedores, na sua maioria das vezes, que são pequenas e médias empresas. Portanto, que acabam por alimentar, há um ecossistema em torno, muitas vezes, que surge muitas vezes em torno de grandes empresas, que alimenta, portanto, do ponto de vista da cadeia de fornecimento, portanto, essas empresas. E o que é que acontece, portanto, neste efeito dominó? Percebe-se com facilidade que se as empresas grandes estão obrigadas a implementar um conjunto de práticas que já não é só porque as práticas são obrigatórias, e já iremos também a essa dimensão. É também porque essas práticas hoje são percepcionadas pelo consumidor, portanto, acrescentam valor à empresa e reduzem custos a implementação destas práticas. E, portanto, as grandes empresas já que muitas até antes até de serem obrigadas à implementação e ao reporte, etc., já tinham esta consciência do ponto de vista de que era uma tendência, que o mercado estava a sinalizar, que a Europa estava a dar todos os sinais de que estava apostada, portanto, nesta transição climática. Portanto, tem um programa estruturado para as emissões zero. Não sei se vamos lá chegar, mas tem esse programa estruturado. Está a procurar implementar medidas que conduzam a essas emissões zero. E quem está atento às tendências, eu digo sempre que é muito importante, uma empresa que se quer manter competitiva tem de estar atento às tendências, e, portanto, quem está atento já via que esta realidade se iria instalar. Iria-se instalar, talvez a primeira dimensão que começou a gritar mais a necessidade de se fazer alguma coisa foi a dimensão da sustentabilidade ambiental. No entanto, também temos vindo a assistir, ao longo dos anos, a uma tendência crescente, não digo da imposição, mas até já houve leis que foram feitas nesse sentido, mas de uma quase imposição social e da própria sociedade a que as empresas despertassem para uma consciência da qualidade do ambiente de trabalho, da qualidade com que se lida ou com que se cruzam as vidas pessoais com a vida profissional. Portanto, todas essas práticas que se calhar há 20 anos, por muitas queixas que houvessem, havia outras prioridades e as pessoas estavam mais focadas em ter que suportar o mal porque tinham que sustentar as suas famílias. A sociedade, as pessoas em geral, foram despertando para outras realidades, para a questão da própria proteção, tanto digamos, emocional, da própria proteção social e do cuidado com a família, e as pessoas passaram a ser, digamos, mais exigentes. Não estão dispostas a fazer qualquer coisa a qualquer custo. Não estou a dizer que não há pessoas nessa situação emergencial, mas já há uma classe, e isso é o poder de se reduzir índices de pobreza, de haver uma classe média mais robusta, é exatamente dar margem para que as pessoas possam dizer não, isso eu não aceito. E, portanto, esta dimensão social também já era uma tendência que muitas empresas foram incorporando de forma, portanto, autónoma, sem ser imposto por ninguém, nem por qualquer regulamentação, apenas porque tinham essa consciência social, mas talvez muitas ainda não o tivessem feito, e a regulamentação europeia tem vindo a caminhar para a introdução da obrigatoriedade da aplicação de determinadas práticas dentro das atualmente ainda só para as grandes empresas, mas a tendência, porque como eu disse no início, isto já não será uma tendência, neste momento é um fator crítico de competitividade, mas ainda que pegando nisso, porquê? Porque ainda está nas grandes e o efeito é um efeito dominó, mas a regulamentação, acreditem, virá
a ser um dia, chegará, se calhar primeiro às médias, depois às pequenas, e portanto gradualmente ela será uma realidade. E quanto mais você antecipar os passos que pode dar e fazê-lo de forma faseada, sem pressão, de forma a incorporar nos seus projetos de investimento, no seu planeamento estratégico, melhor para si. Porquê? Você vai estar a antecipar muito antes de alguém o obrigar a fazer o que quer que seja. E, simultaneamente, não vai perder oportunidades por estar fora deste jogo. E esta é realmente a grande alteração em termos de cenário que as empresas grandes agora têm necessidades de reporte e, para cumprirem determinados indicadores, no fundo, também está em análise os fornecedores delas, a quem elas compram. E, portanto, isso estará tudo, ou seja, o tal efeito dominó. Ora bem, eu não vou comprar aquela empresa que não tem práticas de sustentabilidade ambiental, porque isso vai prejudicar os meus rácios. E, portanto, isto poderá significar, num curto, médio prazo, você provavelmente perder oportunidades ou até mesmo perder clientes, porque deixa de conseguir fornecer, se calhar, a clientes que hoje você detém. Portanto, este é algo que eu quero deixar aqui em consideração, em termos conceptuais, que já não é uma tendência, neste momento é um fator crítico de competitividade. Portanto, que são coisas diferentes. Tendências são importantes, mas tornam-se críticas quando já são urgentes, elas têm que ser implementadas, ok? Passam a ser o tal fator crítico de competitividade. E pegando nisto, e pegando, portanto, nesta realidade de que há este efeito dominó, há esta questão regulamentar, existe um outro fator que determina que o ESG seja um fator crítico de competitividade e que, para quem o incorpora primeiro, por ser um fator crítico de competitividade, constitui uma vantagem competitiva no mercado. E qual é esse outro elemento? É as mudanças do próprio mercado, do ponto de vista do consumidor ou do cliente final, porque o cliente ou consumidor, eu costumo dizer, pode ser cliente empresarial, como pode ser o cliente, tanto pessoa, não é? E, portanto, as empresas, já falei, a tal preocupação ambiental e etc. Mas depois, no tal efeito dominó, não é só por causa da regulamentação. É porque os clientes, quem vai comprar, quem são os seus clientes, estão mais exigentes. Do ponto de vista de, estão mais atentos às práticas daquela empresa. Se aquela empresa, até já, você já deve ter assistido com certeza a muitas polémicas em torno de produção que vem daqueles países onde há mão de obra escrava ou, portanto, mal paga, portanto, aquela pobreza extrema. Estou a dizer com isto que as pessoas continuam a não comprar a esses mercados? Não estou a dizer isso. Porque todos temos consciência que isso não acontece. Ainda há o apelo, muitas vezes, do preço e do custo muito baixo e etc. Mas também nesses mercados está a haver alterações profundas. E muitas vezes esse preço tão atrativo, no caso da China, já não é feito às custas da mão de obra, enfim, super precária, como foi noutras décadas. E hoje, se calhar, muita dessa mão de obra pode ter sido desviada para o Bangladesh e outro, mas também aí vai haver evoluções, porque o mundo global é uma das vantagens do mundo global. E muitas vezes, mas a China continua a praticar os preços que continua, muito baixos. Porquê? Já não é só pela mão de obra barata. É porque tem hoje, são muito
muitíssimo avançados tecnologicamente, têm uma escala de produção muito grande, porque não só o seu mercado interno é grande, como se tornaram um dos principais, digamos, fornecedores do mundo. E, portanto, isso faz com que eles tenham uma escala de produção de um volume muito grande. E isso faz com que consigam ter preços mais competitivos. Obviamente, alicerçado depois também na tecnologia. Mas a verdade é que estas polémicas surgem. Nós nunca vimos tantas manifestações como vemos atualmente do ponto de vista ambiental. Chamem o que quiserem, que houve, são jovens irresponsáveis, são não sei o quê. Às vezes exageram, sim, às vezes exageram, é próprio até do ADN do jovem. Quem de nós não foi já jovem e não fez asneiras, não é? Portanto, as ditas asneiras. Mas é aquele sangue próprio do jovem, aquele sangue na guerra de fazer as coisas e de fazer acontecer. Já destruíram obras de arte, tudo isso. Eu sou contra, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, eu digo, mundo, governantes, não é? Acordem. Estes jovens só estão a fazer isto porque estão a gritar. Claro que depois aparece aquela narrativa de que eles só querem atenção e é por causa das redes sociais, ou seja, que isso é o quê? É a tal narrativa do desvalorizar tudo que se faz ou qualquer ação que as pessoas fazem contra o status quo, ou seja, contra aquilo que está instalado, contra a norma. E, portanto, é fácil, há exageros, mas prefere-se ir pela narrativa só de focar no exagero do que na narrativa do que está por trás daquela ação. E até tentam desculpar porque aquela ação tem a ver com as redes sociais e, na minha modesta opinião, não tem a ver com isso. Tem a ver com, alguns poderão ter essas motivações, mas a generalidade de quem combate hoje pelo ambiente, de sempre que há aquelas conferências a nível mundial, do G8, etc. Ou seja, o que é que está lá? É a vontade de mudar este status quo do ponto de vista do ignorar o ambiente, do não querer saber, porque quem cá está, pessoa da minha idade, se calhar já não vai ver mudanças tão impactantes que possam, não é? Portanto, mas quem ainda hoje é jovem já começa a ver, se calhar, muitas das coisas que hoje têm acesso ameaçadas. Este crescimento das intempéries, sempre houve no mundo. Atenção, se nós olharmos para o nosso globo e a transformação dos continentes, sempre houve catástrofes naturais. Só que elas estão cada vez mais recorrentes, ou seja, aceleradas. Então, nós não conseguimos travar a evolução da natureza normal, que levava milénios, portanto, muitas vezes a alterar alguma coisa. Agora não, está tudo mais acelerado, o clima está descontrolado, tudo por ação do homem. E esta consciência social, trazida, porque é sempre assim, se calhar ela começa primeiro nos jovens, a própria reciclagem, a quem é que se está a tentar educar para a reciclagem para depois levarem para casa? As crianças, que depois em casa são capazes de dizer aos pais: vais pôr o lixo todo junto? Portanto, isto são questões que levam décadas, mas há décadas que se vêm tentando alterar, até que se tornam emergentes, porque a sociedade começa a ter uma consciencialização para essas questões muito mais aprofundada. E isto acontece não só no consumidor, mas bancos, os fundos europeus, portanto, as candidaturas e os ambicionados fundos europeus que muitas empresas desejam obter e sim, que são alavancas muito importantes ao investimento. Está lá incorporado esta dimensão do ESG. Investidores, designadamente aqueles investidores capital de risco, que investem em sociedades, que emprestam dinheiro em empresas, também estão atentos a esta dinâmica.
Outra realidade, às vezes, também, que não deixa de ser capital de risco, mas os fundos de capital de risco também estão atentos a esta realidade. E, portanto, esta dinâmica do ESG, que até se diz, existe, eu tenho conhecimento dessa prática, de que existe digamos, um outro lado da moeda. Eu acho que é sempre importante as pessoas irem ouvir outras perspectivas, de que isto surgiu muito imposto por fundos e pelos grandes investidores institucionais a nível mundial, como vamos obrigar à prática, a este tipo de práticas, portanto, no sentido de cotar as empresas, de atribuição de confiança, de indicadores de confiança, portanto, vamos forçar a que isto aconteça, porque eles próprios, que são gestores de fundos e etc., gerem fundos que integram empresas que vão fazer depois o quê? Vender aquilo que é mais ambientalmente sustentável, portanto, que estão dentro da raiz, portanto, dos negócios que cresceram, que proliferam, que são hoje negócios, alguns emergentes, alguns em grande crescimento, por via desta narrativa da sustentabilidade ambiental. E o que é que acontece aqui? Existe depois o tal contraponto de que isto só é assim porque os grandes, os milionários, os donos dos fundos de investimento impuseram isto à sociedade. E ainda que haja uma parte verdade, são investidores, analisam tendências, investem naquilo que é a tendência, você pode escolher negar e ficar do lado dos negacionistas, ou escolher dizer assim, bem, é uma evidência, eu tenho uma empresa que tem que ser competitiva neste mercado e há um fator aqui, haja fundos, haja investidores, haja o que houver por trás, digamos, desta imposição ou deste arranque, digamos, de forçar, portanto, à criação, portanto, desta regulamentação em torno do ESG, haja ou não haja, existe um outro player no meio disto tudo, que é o consumidor, que é empurrado por aquilo que ele vê. Mas o que ele vê é o que é passado nas narrativas da televisão, é o que... Bom, não sou cientista, não sou especializada em meio ambiente, o que sinto, efetivamente, é que realmente há muitas transformações em torno de nós que estão a ser difíceis de combater. O aumento da seca, o aumento de uma série de catástrofes que, por acaso, o nosso país não é muitas vezes muito fustigado, terremotos, furacões, portanto, mas há muitos países que são altamente fustigados por essa realidade. Eu observo. Agora, não sou cientista e não é com essa dicotomia que você me vai ouvir aqui. É aqui eu estou a falar daquilo que... Mas é ou não importante para a competitividade das empresas e um fator crítico de competitividade para as empresas, ou que está-se a transformar nisso? E a minha resposta é claramente, é um fator crítico de competitividade, ok? Independentemente enfim, às vezes não gostarmos de algumas coisas, mas temos que nos adaptar ao mercado se queremos continuar a ser queridos, das pessoas quererem os nossos serviços, os nossos produtos, e quererem continuar a confiar nas nossas empresas. Portanto, acho que é muito importante espelhar isto aqui, de que não é só o lado regulamentar que traz a vantagem competitiva, é também todo este ecossistema que está em torno das empresas. Hoje, empresas que têm implementadas estas práticas de ESG significa que são empresas mais eficientes, com maior credibilidade no mercado,
e evidenciam quase todas elas maiores taxas de crescimento. Portanto, isto é facto. E porquê? Porque conseguem redução de custos operacionais, conseguem maior facilidade de acesso a financiamento e, por isso, conseguem também implementar projetos inovadores e mais arrojados, com investimentos até mais avultados, porque têm essa facilidade de acesso ao financiamento, seja fundos europeus, seja financiamento bancário, ok? E também há um aumento da fidelização do cliente em empresas que têm esta narrativa por trás, que evidenciam este tipo de práticas, e não é só sustentabilidade ambiental, é também aqui muito as tais práticas sociais e, portanto, da tal preocupação social, sejam elas com os seus trabalhadores, com quem se envolvem, mas também práticas sociais do ponto de vista de projetos de responsabilidade social, de participação em projetos comunitários e de responsabilidade social, como muitas vezes elas são o próprio motor desses projetos. Portanto, às vezes são participantes e outras vezes são o motor. E, portanto, se vocês olharem à vossa volta, vocês veem que grandes empresas já estão a fazer isto, mas cada vez mais surgem empresas de menor dimensão também a querer jogar este jogo. Porque têm consciência, porque acordaram primeiro para que isto é uma efetiva vantagem competitiva que a empresa tem. E, portanto, estão-se a preparar, estão a ir à luta, estão a aceitar as regras de jogo do mercado e a não simplesmente ficar paradas, ok? E muitas vezes eu quero vos dizer, nós trabalhamos muito com projetos candidatados aos fundos europeus, em que candidatamos, e em todos eles há critérios de seleção que têm em consideração estas práticas, quer seja sustentabilidade ambiental, mas também, hoje em dia, até há inquéritos em que tem que se assegurar que há igualdade de oportunidades na empresa, em que há inquéritos onde são aferidas quais são as práticas que a empresa implementa dentro para o bem-estar dos seus colaboradores. Há também questões relacionadas com transparência, portanto, e transparência da gestão e daquilo que é o reporte da gestão e de indicadores financeiros. Portanto, isso está plasmado, por exemplo, nos fundos europeus. Muitas vezes as empresas chegam lá e ficam surpreendidas e tentam, mas eu não vou estar a investir nisso só porque sim. Pronto, ninguém obriga. Nunca é uma condição de cumprimento obrigatório. Normalmente está num critério de seleção, às vezes é por majorações, mas a verdade é uma. O que é que faz o seu projeto ser escolhido? É a nota, que é dada por quê? Pelos critérios de seleção. E se a sua nota, ok, mesmo que fique dentro do patamar das elegíveis para apoio, o dinheiro nunca chega para apoiar todos os projetos que são elegíveis para apoio, que reuniram a nota mínima. E, portanto, quem é que vai ser apoiado? Quem teve as notas mais altas. E os que estão nas notas mais altas incorporam práticas, quer seja sustentabilidade ambiental, muitas vezes é o pilar principal, até do ponto de vista por causa do investimento, em investimentos trazem, contribuem para a transição climática, para a eficiência ambiental, portanto, normalmente são esses investimentos que estão no core. Mas depois também há toda uma outra dinâmica do ponto de vista de, ao longo do programa, cumprir e demonstrar que são cumpridos os tais critérios de igualdade de oportunidades, etc., que estão lá incorporados, portanto, nesta dimensão. Portanto, isto comprova que realmente esta realidade, neste momento, é crítica para qualquer empresa. E note-se que os fundos europeus
na maior parte dos casos, tirando o ID, são aplicados a PMEs e não às ditas grandes, ok? Portanto, é importante ter isto em consideração, não continuar aliado ou fingir que isto não existe, ou deixo para amanhã porque não vou estar a investir em painéis solares porque custam muito dinheiro e não estou a ver qual é a vantagem que isso me traz, porque vou demorar não sei quantos anos a amortizar o investimento. Portanto, entre muitas outras coisas, o consumo energético baixa drasticamente. E em paralelo muitas empresas negam, mas depois ficam naquele a suportar custos de eletricidade cada vez mais altos porque não investem na eficiência produtiva. E não é só os painéis, é as máquinas que são pouco eficientes e depois dizem não consigo combater porque vem aquele meu concorrente, tem um produto melhor com preço mais baixo, como é que eu consigo? Entram no queixar, no governo tem que fazer alguma coisa, o governo tem que me vir salvar, o governo tem que vir apagar o fogo que eu criei aqui na minha empresa. Em vez de se tornarem líderes da sua própria situação e dizer eu vou mudar isto, olhando para aquilo que eu tenho que estar a olhar e tenho que implementar. E acreditar, porque há empresários que têm dificuldade muitas vezes em colocar isto no papel no ponto de vista de impacto financeiro que tem, ou seja, das métricas. Existe esta realidade. É uma realidade que nós exploramos, por exemplo, no programa de Projetos Competitivos e talvez seja muitas vezes onde os empresários têm muitas dificuldades, que é as questões relacionadas com as previsões financeiras, o estabelecimento de metas, o impacto que um determinado objetivo tem depois nos resultados da empresa. Portanto, este cruzamento é muitas vezes complexo. Então, complexo para quem não sabe fazê-lo. É como tudo na vida. Quando não se sabe, é complexo. A partir do momento que se aprende, já não é tão complexo. E hoje até temos a ajuda da inteligência artificial para quem não sabe. E, portanto, se é o seu caso, utilize a seu favor a inteligência artificial. Não fique aprisionado no não vou gastar tanto dinheiro. Só olham para o gastar dinheiro, não veem como um investimento que vai ter um impacto nos resultados. Portanto, isto é um pilar muito importante aqui que quero deixar à consideração. Então, o que é que vamos agora concretizar? Alguns já foi percebendo, portanto, por aquilo que eu fui apresentando, mas eu vou dar agora, então, resumir aquilo que vai, com certeza, ter impacto e que já tem, mas que continuará a ter em 2026, que é cadeias de valor cada vez mais exigentes. Ou seja, as grandes empresas estão a pedir dados ESG aos seus fornecedores. Ou seja, a pequena e média empresa não está obrigada a esse reporte, mas o fornecedor que está, o fornecedor não, o cliente que está, obriga a que a empresa lhe dê esses indicadores, para ela própria conseguir destrinçar e garantir os seus indicadores. E, portanto, isto é uma evidência, começa a ser factual. Cadeias de valor cada vez mais exigentes. Depois, pode começar a surgir financiamento condicionado a práticas ESG. E isto já existe, por exemplo, nos fundos europeus, que há concursos que já são só direcionados para descarbonização da indústria, economia circular. Portanto, e isto tenderá a aumentar. Porque a União Europeia, que é quem dá os fundos, obviamente quer forçar um determinado comportamento e implementação de determinadas políticas e utiliza, se está a dar aquele benefício às empresas, utiliza-o para forçar determinados elementos que quer forçar que trazem a tal competitividade às empresas. Certo?
Portanto, isso é outro cuidado. Mas também o tal cuidado com os bancos e os próprios investidores. As empresas que têm estas políticas sustentáveis, boas práticas de gestão, têm, por exemplo, junto da banca, têm tendencialmente acesso a condições mais favoráveis. Porque boas práticas de gestão também faz com que elas tenham melhor autonomia financeira, melhores rácios financeiros e na avaliação de risco vão também ter, portanto, uma melhor avaliação de risco. E uma outra situação. Se na sua estratégia evidenciam a implementação destas práticas que estão em linha com as exigências do mercado, o que é que vai acontecer? Há uma maior crença de que a estratégia daquela empresa vai dar certo, de que a empresa vai conseguir alcançar aqueles objetivos. E, portanto, isto condiciona o financiamento. Ok? Terceiro ponto que eu quero aqui lembrar é a reputação e talento. Reputação e talento no seguinte sentido. Na verdade, isto podia ser 2 pontos. A reputação porque aumenta a credibilidade da empresa, aumenta a notoriedade, os negócios que hoje nós, quantas vezes ouvimos negócios que antes não tinham e agora têm uma narrativa em torno do propósito. E isto não é só, muitas vezes, atenção, da boca para fora. São empresas que estão cada vez mais a alinhar com projetos sociais, muitas vezes atribuem até prémios de sustentabilidade, ou seja, portanto, hoje há um conjunto de práticas em torno das empresas que querem passar este valor para o mercado, que faz com que elas, do ponto de vista reputacional, aumentem, digamos, o seu score, ou seja, sejam melhor vistas, portanto, tenham uma maior atratividade junto dos clientes. E depois a questão do talento, que eu juntei, mas poderiam ser 2 pontos, que é, estas empresas também tendem a reter os melhores talentos, porque se são empresas que implementam práticas, as tais práticas dentro do social, não é? Que têm preocupações com o bem-estar dos seus colaboradores, com o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, que criam condições e um ambiente de trabalho que ele próprio é convidativo a quem está a trabalhar. Tudo isso, obviamente, faz com que, obviamente, depois também, juntamente com a remuneração, mas normalmente também são empresas que pagam melhor, porque são empresas mais competitivas, mas muitas vezes não é só o valor da remuneração. As pessoas querem este equilíbrio, buscam esta dimensão e, portanto, tendem a reter talentos. Ora, se retém talentos, tornam-se mais competitivas porque os seus recursos humanos são mais qualificados, mais talentosos, mais criativos. E, portanto, depois, mais uma vez, entra aquele queixume de que as grandes são o bicho-papão, mas a verdade é que elas vão atrás do que o mercado está a pedir. E é isso que vai fazendo com que elas incorporem isto e retenham os talentos e tenham as tais práticas que reduzem custos e etc. E, portanto, e mais competitividade, têm maior credibilidade e notoriedade junto do mercado e as pessoas conectam-se até com os seus valores, o propósito que elas, no fundo, comunicam. E tudo isso é o que faz a empresa ser competitiva, certo? E para finalizar, porque você depois também poderá ver um outro episódio onde eu abordei isto, mas eu quero aqui passar as tais orientações práticas para você começar a implementar o ESG sem ligar o complicómetro, ok? Comece pela base, vai implementando e as coisas vão sofisticando, vão se tornando mais complexas, mas você também já terá maior experiência quando chegar a esse ponto. Então, a primeira coisa que você tem de fazer é o passo número 1 em qualquer planeamento, em qualquer estratégia que você possa pensar para a sua empresa. É o diagnóstico. E no caso em particular do ESG,
ainda que também deva estar incorporado num diagnóstico global, mas vamos aqui focar nesta dimensão, você tem que fazer um autodiagnóstico de em que ponto é que você está nestas práticas de ESG. E aqui você tem uma enorme ajuda. Portanto, o que eu quero dizer sempre, não fica aprisionado, ou eu não sei, e a coisa, e vou continuar a não saber, vá em busca. Mas eu vou-lhe dizer, existe uma ferramenta que é gratuita, muito simples de preencher, muito visual e que lhe dá logo ali uma nota, que é uma ferramenta do IAPMEI, que é um autodiagnóstico ESG para PMEs. Ela é gratuita, só tem que ir ao site do IAPMEI. Eu vou tentar deixar aí o link no descritivo, vou ver se consigo, mas se conseguir, veja aí no descritivo se eu deixei lá o link. Esta ferramenta é gratuita, é muito simples, é um Excel básico, você só tem que responder sim ou não, ou colocar lá e aquilo vai lhe dar um score, ok? E é gratuita. E portanto, não sei fazer, mas que perguntas é que eu respondo? Mas eu não sei o quê. Utilize aquilo que lhe estão a dar de graça, ok? E feito pelo IAPMEI, que é quem hoje difunde também muito e quem gera fundos europeus e etc. Certo? Segundo passo, feito esse diagnóstico, que lhe vai dar ali, então, você vai escolher pequenas ações. E como é que eu escolho que pequenas ações é que eu vou implementar? Escolha uma, duas ou três, consoante também aquilo que tem que investir, a sua capacidade de investimento e aquilo que vai implicar à empresa para implementar aquilo. Portanto, se escolhe uma, duas ou três, o que eu quero dizer é escolha passos, pequenas ações, que você seja capaz de hoje cumprir, de hoje executar. E, de preferência, e isto é muito importante, quando escolher, tenha em conta, portanto, estou aqui a fazer a avaliação, se calhar consigo executar este. Vamos imaginar que consigo executar 5. Imaginar, não é? Mas não vou pôr as 5 ao mesmo tempo, para isso já é muito. Qual é que eu escolho? Avaliação do impacto. O tal match que eu há bocado falava, o tal match de impacto nos resultados versus o investimento que tem que fazer e o esforço que a empresa tem que fazer. Ok. Quais são as que, destas 5 que eu acho que consigo executar, quais seriam as que teriam maior impacto? E vai fazendo essa filtragem. Até que, só consigo executar uma. Então você vai para uma que consegue executar e que tem maior impacto. Ok? Portanto, faça este trabalho. Conseguia pôr estas 5 em execução. Quais são as que têm maior impacto? Dessas, deu uma ordem, deu uma nota, se quiser, portanto, uma escala. Qual é que tem maior impacto? É por essa que você começa. Certo? Se conseguir abraçar 2 ou 3 pequenas ações ao mesmo tempo, sempre com esta lógica. E o que é que você aqui... mas que impactos é que eu avalio? Como é que eu faço? Mais uma vez, comece simples. Primeiro, ações que contribuem para uma diminuição do consumo energético. Normalmente tem um grande impacto em termos de resultados, tem um grande impacto porque eu tenho que estar preocupado com as emissões de CO2. É um efeito. Ou seja, numa fase que você não sabe se quer medir as emissões de CO2, como são o caso dos concursos da descarbonização em que é obrigatório isso. Mas eu não estou nesse patamar. Foque onde você está. Redução de consumo energético não é pensar nas emissões de CO2. Você está a pensar no quê? Na sua empresa. Vou reduzir o consumo energético, logo vou reduzir o meu custo energético. É bom ou mau para a sua empresa? Acho que é bom. Então, se é bom, depois vai ter um impacto nas reduções de CO2 que possa reduzir o consumo de energia. Mas você não tem que se preocupar, nesta fase, de quanto é que reduz no CO2. Você tem que se preocupar no que reduz para a sua empresa em termos de custo. Portanto,
redução de consumo energético, o que também encaixa aqui com redução de desperdícios. Pode ser de desperdício energético, mas também pode ser desperdício de matérias-primas. Há hoje equipamentos que são muito mais eficientes no trabalho que estão a fazer e na utilização da matéria-prima, diminuindo não só defeituosos, como diminuindo o gasto da matéria-prima, e com isto você reduz desperdícios. Não sei, mas quantos desperdícios eu vou reduzir e tal? Se tem que, se eu vou reduzir desperdícios, se eu vou aproveitar melhor a minha matéria-prima, qual vai ser o impacto para a minha empresa? Redução de custo. Tenho menos defeituosos, logo, menos produtos que ou são vendidos depois ao desbarato, ou muitas vezes nem são vendidos, porque são desperdício mesmo. Ou aproveito melhor a matéria-prima, logo, com a mesma matéria-prima, eu vou produzir mais. Portanto, redução de custo, otimização da produção. Portanto, e é pensar nestas dimensões em termos de impacto. Mas isso é uma dimensão. E aquela questão que falou do social e tal, poderá ser o seu caso. Pense, por exemplo, vou criar um código interno de, por exemplo, pode ser um código, por exemplo, de avaliação de desempenho que traga justiça para a minha empresa e para que os colaboradores sintam que estão efetivamente a ser valorizados pelo que fazem. Mas que impacto é que isso tem? Tal questão do impacto. Bom, vamos imaginar que você já implementou várias medidas para tentar aumentar a produtividade dos seus colaboradores e nada resulta. Talvez nada resulte, porque no seu diagnóstico você percebe que você não faz grande coisa para valorizar as pessoas que se esforçam mais, para valorizar as pessoas que efetivamente dão mais de si à empresa e sentem que dou tanto de mim, mas o do lado recebe mesmo que eu. Isto pode ser suficiente para você não conseguir aumentar a produtividade. Portanto, olhe, saiba ser crítica em relação às suas próprias práticas. Isto é fundamental para quando se faz um diagnóstico. Não ter aquele sentido, eu faço isso bem, os outros é que não. Seja, nem que seja crítico só para si, só para o seu interior, ok? E tenha tal ferramenta do IAPMEI para fazer o diagnóstico. Pode promover também, dentro da sua empresa, práticas de tal articulação, vida profissional, vida pessoal, que também, mas já há canais, por exemplo, na área produtiva eu não posso fazer muito isso, porque eu vou quebrar o ciclo, não é, produtivo, e isso pode condicionar. Bom, veja uma outra forma de compensar isso, uma outra forma de incorporar isso, eventualmente até alterar a forma como você produz para conseguir produzir com cadeias mais curtas. Agora, a questão aqui não é eu dizer tudo que você tem que fazer. Pegue no diagnóstico de IAPMEI que as próprias perguntas já lhe estão a sinalizar ações que você pode fazer. Porque se está lá uma questão, é que você responde, não tenho esta prática. À partida, a resposta ideal seria o sim tenho. Pelo próprio diagnóstico, você já vê ações que pode tomar. Dessas ações, lista e faz este trabalho. Ok? E o terceiro passo é comunicar o que está a fazer. Comunicar ao mundo. Comunicar através da sua comunicação de marketing, dos seus valores, de tudo que você transmite, nas suas embalagens, nos rótulos, nas várias coisas que a sua empresa faz. Faça chegar a quem lhe compra que você está a implementar este tipo de práticas. Dê a conhecer ao mundo que você está a aplicar. E neste passo, outra coisa muito importante, para além do comunicar, medir. Eu não me canso de dizer isto. Porquê? Porque você implementou uma ação,
tinha uma expectativa de um determinado resultado, mas não vai verificar se ele se concretizou. Portanto, você fica numa névoa em que, será que foi por aquilo que eu fiz relacionado com a implementação de práticas de ESG que eu diminui os meus custos? Ou eu vou apenas olhar para o meu global no final do ano e, ai que bom, reduzi os custos, mas nem tem noção de porque é que aquilo aconteceu. Portanto, medir todas as ações que você implementa, sejam elas de que natureza for, você tem que medir para perceber se efetivamente o impacto foi daquela estratégia que você, portanto, criou. E com isto, se eu ajudei, partilhe comigo. Diga-me o que é que vai fazer. Vai descarregar o diagnóstico? Vai já começar a entrar em ação? Já faz isto na sua empresa? Comente comigo e diga-me também se quer que eu traga mais conteúdo sobre esta temática que está na ordem do dia. Porque acredite que o meu dia-a-dia é trabalhar com empresas, temos muitos clientes que são médias empresas, que implementam estas práticas. E acredite que estão arrependidos? Não. Cada vez reforçam mais este tipo de práticas. E porquê? Porque traz resultado à empresa. Não é só porque são benfeitores. Não. É porque isto traz resultado à empresa. Ok? Portanto, 2026 é um ano que, se o ESG, estas práticas para não dizer só este termo, estas práticas de criar um bom ambiente social, de contribuir mais para a dimensão social, as práticas de sustentabilidade ambiental e as boas práticas de gestão, se têm vindo a ser marteladas na cabeça das pessoas, têm vindo a ser difundidas como uma tendência emergente a que você tem que estar atento, não continue no banco de quem nega, porque neste momento, eu diria que já é um fator crítico de competitividade. Empresas que não olharem para isto vão diminuir a sua competitividade e, pior, podem pôr em causa a sua sobrevivência. Portanto, se este episódio o ajudou, eu quero que o ajude sobretudo em ação. Vá aí ao descritivo. Eu vou deixar o link, eu penso que consigo partilhar o link, porque eu partilho outros links e, portanto, também vou partilhar da ferramenta, mas lá deixarei. Vá ao link, faça a ferramenta, implemente, escolha as ações e depois, daqui a uns tempos, venha aqui dizer-me, aqui nas minhas redes sociais, partilhe comigo se obteve ou não resultado a partir destas orientações. Mas, orientação, saber, se não for colocado na prática, não vai acontecer nada, ok? Soube, ouviu, nada fez, tudo vai continuar na mesma. Portanto, com isto, despeço-me, espero que tenha gostado deste episódio e até breve no próximo Pode Competir.